Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma terça-feira de estudos. Essa é uma terça-feira muito especial. Eu gostaria de aproveitar esse espaço para compartilhar com vocês parte do meu crescimento também na área intelectual. É o lançamento do livro, meu primeiro livro, que está muito mais relacionado a questões emocionais do que a parte profissional em si, tá? Então, a todos vocês que deram força, imagino que cada um de vocês na sua área estão conseguindo novas coisas aí com esse estudo, com os outros estudos que vocês fazem. Então, de tudo isso que eu tenho aprendido aqui, isso me deu força, me instruiu, que esse projeto que começou em 2012 agora tomou forma, né? Foi vítima de várias procrastinações, foi vítima de vários laboratórios, onde eu tive que me colocar na angústia para que eu conseguisse escrever, mas está aí, ok? Então eu queria compartilhar com vocês aí esse aqui, A Angústia do Crescer, o meu primeiro livro, e graças a esses estudos bem mais elaborado, tá? Então muito obrigado a todos vocês que deram apoio. Vocês que estão acompanhando pela Rádio Amigo Espírita, sejam muito bem-vindos. Vocês também que baixam os áudios no SoundCloud e assistem pelo YouTube, muito obrigado por estarem conosco nesses estudos, ok? Também gostaria de... Deixa eu orientar aqui. Também gostaria de comunicá-los aos interessados que estou acertando algumas datas, ainda não é 100%, mas já tem datas para Criciúma, o ano que vem, Governador Valadares, Recife, e São José do Rio Preto e Santa Adélia. Só alguns detalhes que faltam para resolver, mas é muito provável que deem certo, ok? Então, principalmente o pessoal de Recife, de São José de Rio Preto e Santa Adélia, para onde eu nunca fui, será uma oportunidade de conhecê-los. Certo? Então, a vocês que estão aqui também, acompanhando sempre presencialmente, deixo aqui o meu boa noite ao Nando, de Jundiaí, São Paulo, a Deise, do Rio de Janeiro, a Roberta, de Fortaleza, Ceará, a Marley, de Curitiba, Paraná, a Socorro, de Paulista, em Pernambuco, a Luciene, de São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais, onde estarei em menos de 15 dias, a Marimeide, de Natal, Rio Grande do Norte, pela primeira vez na sala, o Tiago, de São Paulo, capital, primeira vez na sala também. Vocês sejam bem-vindos, né? Todos vocês, mas vocês principalmente. O Elson, de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. A Helenice, de Barra do Garças, no Mato Grosso. O Roberto, do Japão. A Noêmia, de Belo Horizonte, Minas Gerais. A Sandra e o Carlos, de Santa Adélia, São Paulo. Sebastião, de Cornélio Procópio, Paraná. Cristina, de São Mateus, Espírito Santo. Flávia Ribeiro, de Americana, São Paulo, a Virgínia, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a Janete e acredito que é Cláudia, de Tijuca, Santa Catarina, o Dioclésio, de São João del Rei, Minas Gerais, a Rita, de Juiz de Fora, Minas Gerais, a Áurea, de Paraipaba, no Ceará. Ok? A todos vocês, e a vocês também que não falam os nomes, o meu muito obrigado por estarem aqui nos acompanhando. A Estela, de Los Angeles, também chegou agora, ok? Vamos lá, então. Esse é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles. A realização é da Rede Amigo Espírita, e eu sou Vitor Antenori Rossi, falo de São Paulo. Hoje estamos no encontro de número 36, encerraremos o capítulo 3 pelo subtópico 3.4, Exame do Sofrimento, parte 4. Chega de sofrimento, né? Vamos em frente aí para ver o que nos reserva a noite de hoje, ok? Só para esclarecer, nós estamos examinando o sofrimento, foi bem extenso esse processo, tanto a consciência do sofrimento quanto o exame do sofrimento, mas para que nós possamos seguir adiante, ok? Então, no estudo de hoje, eu trouxe principalmente textos de obras póstumas de Allan Kardec para comparar com o que trouxe Joana, ok? Porque nós já debatemos bastante o tema também. Maria Amélia do Espírito Santo também chegou aqui. Seguindo em Joana, no fundo,
cada um é herdeiro de si mesmo, embora carregando implementos condicionadores que procedem dos genitores e ancestrais através das leis genéticas. Isso é importante, tá? Por quê? Porque leis genéticas. A ciência é a ciência, tá? Nós nunca podemos ignorar a ciência, porque senão nós vamos viver em um mundo caótico. E eu vejo muitas pessoas que vivem os dois extremos. Aqueles que gostam da ciência e não reconhecem nada do espiritual, e aqueles que vivem do espiritual e não reconhecem nada da ciência, né? E ficam rindo da ciência. Mas o espiritismo já falou isso há 100 anos, há 50 anos isso já foi escrito, e etc, etc, etc. Ok, tá? São formas que o espiritismo tem de se comprovar como uma teoria verdadeira, mas é necessário que a ciência chegue a essas conclusões. Caso contrário, nós vamos ter que acreditar em tudo que nos é trazido por intuições e por médiums, e aí fica um pouco difícil, tá? É importante que as coisas sejam provadas cientificamente e em laboratório, ou em campo. Então, o que é trazido por Joana Edivaldo? No fundo, cada um é herdeiro de si mesmo. Aqui eu discordo um pouco porque eu penso que não é no fundo, é bem na superfície, né? Isso para nós já é um conceito que deveria ser óbvio. Tá? Aquilo que eu coloco da caridade para consigo mesmo, sou eu, o meu próximo mais próximo. O que o meu Vitor de 40 anos vai sofrer ou regozijar, será construído pelo meu Vitor de 30. Então, no fundo, é uma leitura, lembrando que esse livro foi escrito na década de 70, mas hoje nós já temos um conhecimento muito maior de autodescobrimento e autoconhecimento, e já podemos dizer que esse é um conceito base para que sigamos em frente. Mas vamos lá. Cada um é herdeiro de si mesmo, embora carregando implementos condicionadores, ou seja, que oferecem ou determinam condições que procedem dos genitores e ancestrais através das leis genéticas. Ok? Isso é para tirar de você a responsabilidade pelo que você está passando? Não. Se você está nessa família, essa família também te foi escolhida de acordo com a sua necessidade. Mas é para te dizer que algumas coisas ultrapassam o momento atual, tá? Que não cabe ficar se culpando e se martirizando pelos sofrimentos. Tá? Existe um sofrimento que pode ser genético, por uma síndrome, por algum tipo de paralisia, algum tipo de deficiência intelectual, física, etc. Mas isso não deve ser um empecilho para que você consiga realizar os seus objetivos. Tá? Deve ser apenas uma característica sua. E não deve também ser um empecilho para que venhamos a impedir os outros de realizarem seus objetivos. Tá? Nós temos provas aí em todas as áreas de que é possível conseguir fazer coisas apesar das dificuldades. E que também é possível fazer coisa nenhuma apesar das facilidades. Ok? Então vamos lá. Continuando em Joana. Desse modo, cada ser traz impressa nas tecelagens sutis da alma, que as transfere para os arquipélagos celulares do organismo, as doenças que lhes são necessárias para o reequilíbrio emocional. As limitações e facilidades morais para a recomposição espiritual, os condicionamentos, as tendências e aptidões para a reabilitação da consciência, reparando a ordem que foi perturbada pelo seu descaso, abuso e prepotência. Aqui tem muita informação, né? O que pode ficar difícil, né? É um parágrafo um pouquinho mais extenso do que o habitual, mas vamos lá. Cada ser traz, impressa nas tecelagens sutis da alma, que as transfere para os arquipélagos celulares. O que é arquipélago? Um conjunto de ilhas, tá? Um conjunto de pequenas ilhas que formam um arquipélago. Então, quando ela está falando disso, é uma forma até poética de dizer que aquilo que está no nosso espírito se manifesta no perispírito, que está impresso, e essa impressão passa para o corpo físico, que seria a somatização. Tá? Tudo começa então no nosso espírito. Quando ela fala arquipélagos celulares, ela está falando dos conjuntos de células. E essas doenças são necessárias para quê? Então aqui uma nota do expositor,
Eu coloquei isso de uma forma didática para ficar mais fácil de pensar os itens. Segundo Joana, as doenças auxiliam no reequilíbrio emocional. As limitações e facilidades morais auxiliam na recomposição espiritual. Os condicionamentos, tendências e aptidões auxiliam na reabilitação da consciência. E o descaso, abuso ou prepotência produzem desordem. Tá? Essa informação é importante para nós. Se você tem uma doença, você tem junto com ela, segundo eles, uma oportunidade de se reequilibrar emocionalmente. Se você tem uma limitação ou uma facilidade moral, isso é para que você se recomponha espiritualmente. Se você é vítima de condicionamentos, tendências ou tem aptidões, elas servem para te auxiliar na reabilitação da consciência. E se você está sentindo desorganização ou sente que a sua vida está em desordem, provavelmente você está sendo vítima do seu próprio descaso, do seu abuso ou da sua prepotência. Então, é isso que eles nos trazem, ok? A doença vai auxiliar no reequilíbrio emocional, porque é na doença que o indivíduo entra em contato com a impotência, né? Que é um dos sentimentos mais temidos pelo ser humano, a impotência. Eu não vou dar conta. Então, quando o indivíduo vem com uma doença, ele se reequilibra emocionalmente. Pode também desequilibrar-se. Ok? O indivíduo que comete o suicídio por conta de um diagnóstico, ou o indivíduo que desiste da vida em razão de uma doença crônica, né? Ele não consegue a cura para aquilo, e aí começa a beber, e aí começa a se drogar, ou começa a se prostituir, ou se envolver com uma vida libertina, porque não tem mais esperança. Mas a intenção, segundo eles, é que isso nos reequilibre. As limitações e facilidades morais auxiliam na recomposição espiritual. Porque se eu tenho uma limitação ou uma facilidade moral, eu tenho condições de fazer isso. Tá? Você pode ser uma pessoa influente, ou você pode ser uma pessoa sem influência nenhuma. Isso vai te ensinar a pedir ajuda. Se você é uma pessoa influente, isso vai te ensinar a compartilhar o que você consegue fazer para os outros. Qual que é a facilidade moral? Eu cresci num lar onde os meus pais tinham moralidade. Eu não estou falando de pais espíritas, eu estou falando de pais morais, tá? Eles tinham morais, eles tinham valores adequados, sempre voltados para o bem. Então eu estudei em escolas boas, onde os professores eram instruídos a nos ensinar bem. E agora o que eu estou fazendo pelo outro? Ah, mas eu não ganho salário suficiente para fazer pelo outro. Mas o outro não precisa só de dinheiro. Às vezes o outro precisa ser alfabetizado, às vezes o outro precisa de alguém que o escute, às vezes o outro precisa de alguém que lhe sirva uma sopa ou um pão. Às vezes o outro precisa de alguém que faça o seu filho sorrir porque ele não consegue fazê-lo. Então é nesse sentido que nós vamos identificando. E o indivíduo que tem limitações, ele obrigatoriamente se vê tendo que pedir ajuda. E nisso ele ganha uma oportunidade, né? Quantos de vocês não conheceram a religião que frequentam ou a forma de pensar que os modificou porque estavam diante de uma limitação? Não encontravam recursos morais naquilo e acabaram precisando buscar ajuda. Aqui não é o caso das doenças. A Helenice faz uma pergunta. E por que na doença nos colocamos quase sempre em situação de vítima? Por que somos vítimas? O problema é que também somos os algozes. Você não deixa de ser vítima em uma situação, mas você é vítima de você. E é aí que dói. Agora, quando eu projeto a culpa no outro, isso é apenas uma projeção. Mas quando uma doença se instala em mim, eu sou vítima dessa doença e causador dessa doença. Então não deixa de ser verdade colocar-nos na situação de vítima. Mas crer apenas nessa situação é que é o problema. Condicionamentos, tendências e aptidões auxiliam na reabilitação da consciência. Coisas das quais você não consegue se libertar ou coisas das quais você se vê robotizado, robotizada.
também musicais, né? Aptidões artísticas, aptidões de falar em público, etc. Por que habilita, auxilia na reabilitação da consciência? Porque você toma contato com coisas que ultrapassam você. Você se torna consciente de você. Você, pela sua aptidão, pode se transformar em uma pessoa muito famosa, que ande na rua e as pessoas queiram estar próximas a você. E aí você tem uma oportunidade de ser consciente disso. Poxa, quando eu era jovem e eu ouvia Legião Urbana, qual seria legal para mim encontrar o Renato Russo na rua? E se de repente um dia eu fico famoso? Ou porque eu sou um cantor, ou porque eu sou um músico, ou porque eu sou um escritor, ou porque eu sou um artista. Quando uma pessoa se aproximar de mim falando, eu gosto do seu trabalho, eu vou conseguir enxergar nela o indivíduo que eu era quando admirava alguém, ou eu vou tornar uma pessoa que fala, não, você de novo, todo mundo quer tirar foto comigo, dá um tempo, deixa eu ter minha vida, e etc. E o descaso, o abuso e a prepotência produzem desordem por quê? Porque a ordem implica uma racionalização dos eventos, tá? E o descaso é aquilo que eu deixo acontecer ao acaso. Ou seja, eu fico vítima das circunstâncias, e as circunstâncias não necessariamente serão boas. O abuso sempre causa desordem, porque o abuso tem esse nome justamente porque você ultrapassa a dose que seria saudável, seja do que for, de sexo, de açúcar, de preguiça, de trabalho. Quando você comete o abuso, você causa desordem em uma área da sua vida. Porque para que você possa abusar de alguma coisa, outras estão ficando em descaso. Se eu fico o dia inteiro fumando maconha na rua, ninguém está sendo pai do meu filho. Vai causar uma desordem na criação dele, cuja qual serei eu responsável. Se eu fico o dia inteiro na empresa trabalhando, eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde. Vai causar uma desordem. E assim vai sucessivamente. Deixa eu ver. Olha aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Tem muita coisa positiva aqui. A Maria Moser. Ano passado fiz um estágio intensivo, fiquei 3 meses hospitalizada. Tive muitíssimas lições e agradeço a Deus por isso. Vejam, ela soube agradecer a Deus por ficar hospitalizada, mas é natural que durante esses 3 meses, em alguns momentos, tenha tido alguns sofrimentos, tenha repensado um monte de coisas. A gratidão vem ao final do processo, quando você elabora os motivos. Quem não elabora, fica 3 meses reclamando da vida e pode até estender esses 3 para 4, 5, 6 de eterno. O Thiago também compartilha aqui. De quem que é a frase? Deixa eu ver. Peter Sage. A vida não, Thiago Conceição. A vida não acontece para você, e sim através de você. Então é isso que nos ajuda mesmo a seguir em frente. E a Teresa alcançou a sua autoestima contando histórias, que é uma aptidão que ela desenvolveu. Seguindo em frente, manifestam-se, portanto, os efeitos como enfermidades kármicas, coletivas ou individuais, que periodicamente o assaltam, exigindo o refazimento do equilíbrio, restauração da harmonia. Quando estamos nesse processo de desordem, de inconsciência, de descaso, não entrando em contato com os possíveis reequilíbrios que a doença vem a trazer, nós vamos ter esses efeitos. Tá? Por que eu deixei em negrito aqui o coletivas? Porque algumas pessoas ainda não têm conhecimento ou têm pouco contato com isso, né? Elas ainda sofrem por tragédias. Então é o indivíduo que... O que nós temos que levar em mente? Se você acredita em leis naturais, e você acredita que essas leis partem de um Deus, e que alguma coisa para ser Deus tem que ser onisciente, onipresente, onipotente, perfeito e imutável e eterno, tem que ser, senão não é Deus. Eu não estou falando do Deus de Abraão, eu não estou falando do Deus de Kardec, eu estou falando do conceito de Deus. Se você tem este conceito de Deus, ele tem que ser imutável. Se ele é imutável, tudo tem que ter ocorrido da mesma forma em todos os tempos.
se não houve mutação. Tá? O que pode ser mutável é a criatura, nunca o criador, neste aspecto. Então, se eu olho lá para trás, por exemplo, leio os livros de Moisés na Bíblia e acredito em tudo aquilo que está escrito, aí eu vou ter um problema. Porque não é possível que o Mar Vermelho tenha se aberto da forma como é colocado ali. Hoje os cientistas já explicam que houve uma conjectura de ventos ali e que reproduzem aquilo em laboratório e é perfeitamente crível. Outros estudiosos mostram que uma praga sempre levaria a outra. Na ausência das rãs, algumas coisas acontecem sequencialmente e tal. Então, por que eu quero dizer isso? Porque se você acredita em milagres, e o milagre seria uma preferência, e isso tornaria Deus não bondoso, porque ele pende para um lado. Se você acredita em milagre, você acredita em catástrofe. Puxa, você viu que catástrofe? O avião caiu e 200 pessoas morreram. Coitados, devia ter gente inocente. Isso é catástrofe. Isso é o inverso do milagre. É alguma coisa que ultrapassa as leis e aconteceu como se fosse um erro promovido pelo destino. Tá? Então, nós temos que acreditar. Se quisermos ter essa linha de pensamento deísta, nós temos que acreditar que não existem milagres e nós temos que acreditar que não existem catástrofes, neste sentido da palavra, tá? Coisas que ultrapassem as leis, que as leis devem ser seguidas, ok? Então, por que eu estou colocando isso? Porque existem essas enfermidades kármicas coletivas ou individuais. E nós temos condições, então, de adquirir karmas coletivos. Tá? E onde nós podemos enxergar a comprovação disso em Kardec, desse pensamento? Nota do expositor. No livro Obras Póstumas, nas perguntas e respostas sobre expiações coletivas, nós temos a seguinte resposta. A humanidade se compõe de personalidades que constituem as existências individuais e das gerações que constituem as existências coletivas. Umas e outras avançam na senda do progresso, por variadas fases de provações que, portanto, são individuais para as pessoas e coletiva para as gerações. Do mesmo modo que para o encarnado, cada existência é um passo à frente, cada geração marca um grau de progresso para o conjunto. Então, aqui nós temos uma primeira observação desse aspecto. A Mauralice pergunta das fatalidades. Não pode existir fatalidade. Fatalidade é aquilo que é fatal, aquilo que vai acontecer, apesar ou não da minha vontade. Qual é a única fatalidade? A reencarnação e o progresso. A reencarnação até em dado momento para de acontecer. Mas o progresso é a única fatalidade que o livro, que a obra kardecista nos traz. Todo o resto que acontece foge à nossa compreensão, não é milagre, tá? É apenas a nossa incapacidade em compreender aquele fenômeno porque não temos recursos suficientes para isso. Ou dos nossos sentidos que são limitados, ou da nossa ciência que ainda não avançou o suficiente. E após um tempo, tudo será explicado, porque se não for explicado tudo cientificamente, então nós temos um milagre. E se temos um milagre, alguém, algo ou alguma situação foi beneficiada por Deus. E o benefício a um sempre vai trazer prejuízo a outro. Não que cause um dano direto ao outro, mas vai gerar inveja, vai gerar comparação e vai gerar uma quebra no sistema. Ok? Isso, o Dioclésio trouxe a cidade de Mariana, também teve há uns anos aquele incêndio na boate em Santa Maria. São essas catástrofes coletivas, tá? E aqui Kardec faz perguntas a respeito delas. Então, qual vem a resposta? Do mesmo modo que para o encarnado, cada existência é um passo à frente, cada geração marca um grau de progresso para o conjunto, ou seja, o coletivo. Seguindo neste livro, o algoz, relativamente à sua vítima, quer indo a encontrar-se em sua presença no espaço, quer vivendo em contato com ela, numa ou em muitas existências sucessivas, até a reparação do mal praticado.
O mesmo sucede quando se trata de crimes cometidos solidariamente por um certo número de pessoas. As expiações também são solidárias, o que não suprime a expiação simultânea das faltas individuais. Só respondendo, a Mari Meide pergunta se a morte é uma fatalidade. A morte é uma fatalidade, porque iremos morrer. Só que a morte é uma fatalidade do planeta Terra. Quando você estuda os mundos superiores, você descobre que chega um momento em que o espírito não precisa mais encarnar. Se ele não precisa mais encarnar, ele não mais morrerá. As mortes que acontecerão com ele serão mortes simbólicas, de novos aprendizados e daquelas coisas que estão sempre evoluindo. Mas por isso que eu não posso colocar que a morte é uma fatalidade eterna. A morte é uma fatalidade relativa ao planeta em que estamos. Mas o progresso é uma fatalidade, porque nunca pararemos de progredir segundo a doutrina kardecista. Mas em dado momento de nossa evolução, pararemos de morrer. A não ser que sejam mortes missionárias, como a citada por Jesus Cristo, que veio para morrer em função de algo maior. Mas ele não tinha necessidade de morrer. Então, para ele, a morte não é uma fatalidade. Qual que é a comparação aqui no Obras Póstumas de Kardec? Da mesma forma que um indivíduo vai ter que se reparar com outro indivíduo que ele fez mal, o mesmo sucede quando se trata de crimes cometidos solidariamente por um certo número de pessoas. As expiações também são solidárias, o que não suprime a expiação simultânea das faltas individuais. Então vamos pegar, por exemplo, indivíduos que cometeram chacinas, atrocidades, exércitos que abusaram. Nós temos sempre que levar em mente, um policial, a função dele é matar um bandido caso o bandido revide. Então, ele não vai pagar por isso da mesma forma que o bandido pagaria se eu tivesse matado. Isso já está claro para nós ali no Livro dos Espíritos, se não me engano. O que nós temos em mente são os abusos, tá? Então, o general falava, vão até aquela vila e destruam tudo. Destruir tudo é amarrar as pessoas, colocar fogo, virar as costas e ir embora. Mas alguns aproveitavam para estuprar, para torturar, para humilhar. Isso é o abuso. Então, quando o indivíduo comete esse abuso, ele comete em galera. Aquelas brigas de multidão, linchamentos, torturas, movimentos culturais ou movimentos políticos, como a ditadura, por exemplo. Então, como essas pessoas trabalharam junto para produzir o mal, um sequestrava, o outro torturava, o outro matava, o outro enterrava, o outro acobertava, eles têm um karma coletivo. E eles podem expiar isso coletivamente. Então, se todos eles precisam passar por uma experiência traumática, vamos colocá-los todos dentro de um avião que vai cair, porque aí eles espiam coletivamente. Mas pode ser que alguns absorvam isso, outros não, e aí o progresso vai se diferenciando para cada um. Tá? Mas é nesse sentido, então, que nós devemos enxergar, nós podemos enxergar as tragédias coletivas. Pessoas que se agrupam no mesmo local e acabam pagando com a mesma situação, tá? Como foi colocado dessa tragédia lá em Mariana, teve uma mulher que saiu com a moto avisando as pessoas de que a barragem tinha arrebentado e ela conseguiu salvar centenas de pessoas com isso. Então, quer dizer, por que alguns vão, outros não vão? Por que uma pessoa desiste do voo uma hora antes do voo sair e outra compra aquela passagem que ela desistiu e o avião cai? Se nós não compreendermos que existe uma lei regendo essas situações e que um pobre inocente caiu naquele avião junto com os criminosos e de outras vidas, claro, aí nós vamos sofrer, porque nós vamos começar a achar que isso pode acontecer conosco. E se isso pode acontecer comigo, por que não pode estar acontecendo agora? Então, será que essa doença era para mim mesmo? Será que é porque eu não estou naquele ambiente pesado onde eu trabalho e na verdade, não era para estar acontecendo isso comigo? Eu trabalho num banco que foi assaltado, tomei um tiro e fiquei na cadeira de rodas. Será que era eu que tinha que tomar esse tiro? Aí você começa a entrar em um processo de desconectar-se da realidade, não confiar mais que existe uma lei regendo o universo e onde não há lei, há caos. E o caos é a porta para a loucura. Os black blocs também.
o Dioclésio coloca, todos esses grupos que se reúnem para causar um mal, para gerar alguma coisa, eles são grupos afins. Tá? É diferente, por exemplo, que você tenha um ideal psicopata e eu outro. Tá? E eu aqui em São Paulo e você aí em São João del Rei, cometamos os crimes parecidos. Tá? Nós fazemos a mesma coisa, mas eu não te conheço. Agora, se eu me uno a você, conjecturo nossas psicopatias para que possamos causar um mal maior, como nós tivemos no nazismo, como nós tivemos no fascismo, como nós tivemos em algumas áreas do comunismo e até do capitalismo, por que não? Aí nós somos responsáveis por aquilo. Tá? Este grupo de políticos que é corrupto, independente de partido, existem corruptos, tá? Nós sabemos que existem corruptos, empreiteiros, banqueiros, todos eles estão vinculados em causar o mal. Eles correm sim um risco de espiarem coletivamente. Continuando em Kardec. Salvo alguma exceção, pode-se admitir como regra geral que todos aqueles que numa existência venham a estar reunidos por uma tarefa comum já viveram juntos para trabalhar com o mesmo objetivo e ainda reunidos se acharão no futuro, até que hajam atingido a meta, isto é, expiado o passado ou desempenhado a missão que aceitaram. Percebe? Salvo alguma exceção. Então, o que eles colocam? Regra geral. Que todos aqueles que numa existência venham a estar reunidos por uma tarefa comum, todos aqueles, isso inclui você, isso inclui eu. Qual que é a sua tarefa comum? É o obreiro numa casa espírita? É um cientista dentro de um laboratório? É um pastor numa igreja evangélica? Qualquer que seja a sua orientação, né? É um professor numa favela ou numa escola particular? Qualquer que seja a sua orientação, esse grupo de pessoas com quem você produz o que produz, segundo essa literatura, é um grupo já afim a você, tá? E cabe a você estar nesse local. Mas, Vitor, eu não consigo entrar em grupo nenhum. Eu tento arrumar emprego, eu tento uma oportunidade, mas nada funciona. Então, você pertence ao grupo dos desempregados. Tá? De alguma forma, você partilha coletivamente algum tipo de abuso. É uma desordem. Você tem um currículo, você tem um diploma, mas você não tem um emprego. Isso é uma desordem caótica na sua vida. Enquanto outras pessoas que nem têm o diploma, às vezes estão ocupando um lugar que poderia ser seu, só porque nasceram com um olho azul ou um cabelo bonito. Isso é caos, se você olhar por essa ótica. Se você olhar por essa ótica que as leis se aplicam, em algum momento você cometeu abuso ou descaso, por isso hoje vive na desordem. Tá? Talvez tinha um emprego, mas era aquela pessoa que fingia que estava lá, pedia para alguém assinar, abusava dos funcionários moralmente, humilhava, colocava as pessoas para trabalhar em horários que nem você trabalharia. É nesse sentido que nós vamos identificando por que a vida vai se fechando para algumas pessoas e se abrindo por outras. Quando eu tenho a humildade de reconhecer que eu pertenço a um grupo específico, eu consigo analisar que tipo de comportamentos provavelmente seriam a causa desse efeito. E aí eu consigo ver se eu não estou fazendo isso ainda. Porque tem um indivíduo que está desempregado e ele continua abusando, mas dentro de casa. Quando arrumar o emprego, vai abusar de novo e ele vai ficar patinando até que aprenda que ele não pode abusar. Nem do poder, nem da influência, nem do dinheiro, etc, etc. Então vejam, e ainda reunidos se acharão no futuro até que hajam atingido a meta. Tá? Então essas pessoas que você não gosta de trabalhar, essas pessoas que te incomodam, resolva-se com elas, porque senão vocês voltarão. É essa a mensagem. Na próxima encarnação, já não, ninguém está colocando isso como uma fatalidade. Tá? Mas em algum momento esses desalinhos terão que ser alinhados. Então, tente fazer o máximo que você puder agora. Tá? Se você não consegue amar essas pessoas, tente não odiá-las e ser indiferente. Se você conseguir encerrar essa existência pela indiferença, você já deu um enorme passo, ok? Porque aí você vai se desconectando daquelas pessoas.
e não precisa mais resolver nada com elas. Mais um slide de Kardec para voltarmos para Joana. É que o Espiritismo lhes ensinará que? Ensinará a nós. Se as faltas coletivamente cometidas são expiadas solidariamente, os progressos realizados em comum são igualmente solidários. Princípio em virtude do qual desaparecerão as dissensões de raças, de famílias e de indivíduos, e a humanidade, livre das faixas da infância, avançará célere e virilmente para a conquista de seus verdadeiros destinos. Por quê? Porque é uma lei. Se nós temos que expiar coletivamente o mal que fizermos, nós vamos usufruir coletivamente do bem que fizermos. É isso que está dito aqui. Na prática, como isso pode mudar a nossa vida? Eu talvez não sinta que eu tenha que fazer o bem, porque essas pessoas não merecem. Ah, não. Eu vou lá, eu dou o dinheiro para esse cara, ele toma cachaça. Eu vou lá, eu dou dinheiro para essa criança, o pai toma dela e fuma crack. E por aí vai. Ou então, não, eu vou lá, faço uma palestra, ninguém me entende e ainda falam que eu sou ruim, estou jogando pérolas aos porcos. Isso aí é uma verbalização egoísta. Porque quando eu faço as coisas não pelas pessoas, mas pela intenção, eu estou produzindo que lá na frente eu vá usufruir disso. Tá? Talvez agora eu, o Vitor, que poderia ser qualquer coisa, eu poderia ser um engenheiro mecatrônico, eu poderia ser um traficante de drogas, eu poderia ser um indivíduo que dá aula de paraglide, qualquer coisa. Mas eu sou psicólogo. E dentro de uma dessas funções eu sou um expositor. Eu vou lá e faço uma palestra. Nessa palestra, algumas pessoas vão estar dormindo, outras pessoas vão estar desinteressadas, outras pessoas vão estar pensando em alguma coisa a meu respeito. Nossa, achei que ele fosse mais alto. Nossa, achei que ele fosse mais gordo. Nossa, achei que, sei lá, tem alguém que vai estar assistindo. Se eu for pensar neste todo, eu não consigo fazer a palestra. Se eu penso que eu preciso ouvir aquela palestra e que aquilo lá é um material que pode ajudar alguma pessoa ali dentro, mesmo que seja apenas eu, aí eu consigo fazer a palestra. O que isso produz de bem? Eu passo uma vida fazendo palestras que talvez ninguém queira ouvir. Quando eu desencarno, eu venho numa condição onde eles me limitam, por exemplo, a minha inteligência, e eu não consigo mais montar palestras. Eu vou ter uma dificuldade que eu não sei mexer com o computador, eu não consigo ler direito, eu não tenho interesse, porque eu vim para fazer outras coisas. E em dado momento, eu vou sentir a necessidade de um amparo espiritual ou de uma palavra de conforto. Como eu semeei aquilo, então, alguém ouviu a minha palestra, levou a mensagem em diante, depois o neto desse cara também gostou da palestra, eu gostou do que o avô falava, e hoje eu estou ouvindo o neto dele falar para mim aos 15 anos de idade. Aquele neto, que nem era nascido quando eu falei, agora tem 30 anos de idade, faz palestra e está confortando o meu coração. E eu trouxe isso para mim, porque eu sou herdeiro de mim mesmo também no universo. Isso é coletivo. Agora, você imagina se todas as pessoas ao mesmo tempo estivessem produzindo algo de bom para o universo, o que nós não colheríamos daqui a umas 2 gerações? Que pode ser, inclusive, uma reencarnação nossa. Principalmente dos que já estão com idade mais avançada. Mas é nesse sentido que muitas pessoas se desmotivam. Tá? Ninguém está fazendo, eu sozinho não consigo. Consegue. Porque você não está fazendo para o hoje, você está semeando algo para o amanhã. E pode ser, inclusive, você uma das pessoas a se beneficiar desse fruto. Seguindo em Joana. Deixa eu ver aqui no chat. É verdade, a Carolina falou daquele grupo de 1 milhão de crianças meditando pelo mundo. Era 1 milhão, sim, se eu não me engano também, viu, Carolina? Então quer dizer, olha só, né? E eu, que sou espírita, digo para os outros como eles têm que seguir a vida. Será que eu faço uma oração pelo mundo de vez em quando? Ou minhas orações são sempre: Senhor, eu quero mais dinheiro, Senhor, resolva minha doença, Senhor, que meu filho passe no vestibular, Senhor. Quando é que eu jogo para o outro uma simples oração? Uma simples vibração positiva. É vibração. O mundo é redondo.
O universo é plano, mas o universo é infinito, mas o mundo é redondo. Então eu jogo essa vibração no mundo, ela vai girando, vai batendo, a sua vem batendo, e dali a pouco a sua vibração bate em mim, a minha bate em você, e nós estamos todos vibrando um pelos outros, né? Seria muito legal que isso acontecesse. E essa é a proposta trazida pelos espíritos a Kardec, que chegará um momento em que faremos isso, teremos essa consciência. Voltando em Joana. Essa tarefa deverá começar na sublimação dos sentimentos, na qualificação superior das emoções, na evolução moral dos pensamentos, até tornar-se um condicionamento correto que exteriorize ações equilibradas, em consonância com a ética do bem, do dever e do progresso. Começar na sublimação dos sentimentos, ou seja, transformar os meus sentimentos em algo mais sublime, mais leve. O que é sublime? Nós aprendemos ali na termodinâmica, né? O ar quente sobe e o ar frio desce. Entende? Por quê? Porque as moléculas estão mais soltas. Então, a sublimação é quando você não está tão preso, é quando você está menos materializado, é quando você vaporiza. Tá? E o indivíduo condensado é aquele que está em estado sólido, o gelo. O gelo não vai chegar até as nuvens, ele pode se formar lá, mas o gelo não chega até as nuvens, o que chega até a nuvem é o vapor. Então, para que eu alcance a sublimação dos sentimentos, eles têm que se tornar cada vez menos densos, cada vez menos fechados, cada vez menos sólidos. Tá? A cólera, a ira, a mágoa, a culpa, quanto mais densas elas forem, menos sublimado está o teu sentimento. E, portanto, mais distante você está do crescimento. Na qualificação superior das emoções, ou seja, emoções de qualidade superior, tá? Em outras palavras, com a mesma facilidade que eu sinto angústia, eu sentirei alegria, eu sentirei desejo de produzir coisas, eu sentirei gratidão. A minha emoção é qualificada, ela não deixa de existir. Eu não vou me tornar um bambu que não tem sentimentos. Eu vou, pelo contrário, sublimar os sentimentos e qualificar as emoções. Chegará um momento em que automaticamente eu vou produzir coisas positivas. Na evolução moral dos pensamentos, até tornar-se um condicionamento correto. Como é que eu evoluo o meu pensamento moralmente? Primeiro, identificando em que estágio ele se encontra. Quando você vê uma situação que envolve moralidade, quanto você se envolve naquilo? Qual é o seu aspecto naquele ponto? Igual aqui em São Paulo tem os pancadões aí que o pessoal tá querendo acabar. É adolescente fazendo striptease, dançando só de calcinha, é droga, é isso e aquilo. E aí tem pessoas que assistem aquilo na televisão, a mulher com o marido ou o filho com a mãe e fala, nossa, que absurdo, isso tem que acabar. Mas lá no íntimo ele pensa, nossa, que coisa gostosa. Como eu queria estar aí. Olha só essa menina, olha só essa droga. Então, é nesse aspecto. Quando eu me vejo em uma situação de uma pessoa que está em sofrimento, como é que eu enxergo ela? Mas também um bêbado desse aí tem só que enterrar. Não tem um alcoolista ali, né? Não tem o seu Jorge, que por não saber lidar com as emoções e por traumas que sofreu, acabou entrando no álcool e hoje se transformou em alcoolista. Não, tem um bêbado ali que está atrapalhando a minha direção nessa rua. Tem um bêbado ali que está incomodando a paisagem que eu quero olhar. É nesse sentido que nós identificamos moralmente como andam os nossos pensamentos. E evoluí-lo moralmente significa que diante desses eventos, sempre que eu pensar alguma coisa, eu vou pensar primeiro moralmente. Dentro de linhas, olha aqui, éticas do bem, do dever e do progresso. Tá? Então, eu sou responsável também, de alguma forma, por aquele cara bêbado na rua. Posso não tirá-lo de lá, posso não interná-lo numa clínica, mas se eu conseguir olhar para ele com compaixão ao invés de desprezo, eu já estou fazendo muito mais do que a maioria faz. Para a criança pobre, para o bandido, tem que matar todos esses bandidos. A maioria tem cara que é bandido mesmo, tem cara que é bandido também
na política, né, entre os empresários, entre jogadores de futebol, a corrupção é do ser humano, não é da faixa social. Só que existem outros que não tiveram outra oportunidade. Você talvez tenha nascido numa casa onde você olhava para a estante e tinha um livro espírita ou um livro científico. Nos CDs ali da sua mãe tinha Elis Regina, Emílio Santiago, Vivaldi. Mas e esse garoto que ouvia funk desde a barriga, nasceu no funk, a mãe fumava enquanto estava grávida, bebia enquanto estava grávida, não sabe nem quem é o pai? É a mesma coisa? Ah, mas ele é vítima disso. Exatamente. Por isso a solidariedade trazida ali no começo. Se nós formos solidários, eu entendo que aquele garoto ali, ele pode estar pagando por uma expiação. Só que eu não tenho certeza que eu também não tenho algo a pagar. Então, por que não enxergar na experiência dele a cura para a minha? E aí, de alguma forma, eu consigo vibrar positivamente. Mesmo que seja isso que eu consiga fazer, já é um grande passo. A Maria Moser também diz que no Fonte Viva o texto 148 tem a ver com essa aula. Depois, quem tem o livro aí quiser pesquisar, sigamos. Da mesma forma que o impulso destrutivo e perturbador procede de dentro do ser para fora, o de natureza edificante, restauradora, vem da mesma nascente, então orientada corretamente. O impulso destrutivo e perturbador vem de dentro para fora e o da natureza edificante também. Ou seja, se o que eu estou observando é problema, o problema está na nascente. Se a nascente é neutra, então o problema está em mim. Como assim a nascente é neutra? O que vai chegar até o teu corpo físico, até o teu comportamento, até a sua boca, até o seu cérebro, nasce de você. Então, se os seus pensamentos são todos ligados à pornografia, à promiscuidade, a drogas, ao ódio, a passar os outros para trás, é isso que você está produzindo. Lá na sua nascente, isso começa. Então, o que eu preciso fazer para que isso acabe? Ir lá na nascente. Tá? Ir lá na nascente. O que acontece? Imagina que você tem um pequeno riozinho, aí, um riacho, um córrego poluído. Tá? Vamos pegar o rio Tietê aqui em São Paulo. Ou praticamente qualquer rio do Brasil, né? Porque eles estão poluindo tudo. Mas vamos pegar o rio Tietê aqui em São Paulo. Se os indivíduos ficarem tentando limpar o rio Tietê, depois que o esgoto caiu nele, eles vão enxugar gelo. O que isso significa? Para que eu mude por completo, é na nascente que eu tenho que ir. E a nascente é quase sempre, pelo menos aqui na Terra, para o nosso estágio evolutivo, sombra, porque está no nosso inconsciente. Eu não sei por que eu faço isso. Quando eu vejo, eu já fiz. Quando eu vejo, o cigarro já está aceso. Quando eu vejo, meu filho já está chorando. Quando eu vejo, a minha amante já está lá no banheiro tomando banho. E de repente eu não quero mais fazer isso, mas eu vou fazer uma mudança de comportamento, eu vou me mudar de cidade. E aí você vai trair a sua esposa em outra cidade. E aí você vai bater no seu filho em outra casa. Porque é na nascente que começa tudo isso. Tem que fazer aprofundamento, psicoterapia, meditação, yoga, auto-hipnose, mas alguma coisa deve ser feita se você quiser alcançar as origens do seu mal. Continuando. O esforço de transformação da natureza inferior para melhor, entre parênteses, emoções enobrecidas, alonga-se em um trabalho paciente, modelador do novo ser, que enfrentará os seus karmas conscientes de si mesmo, responsavelmente, sem as reações destrutivas, mas com as ações renovadoras. Vejam que aqui tem esforço. Tá? Olha, mas eu estou me transformando facilmente. Eu assisto esses estudos e minha vida já mudou. Desconfie. Tá? Isso pode ser uma empolgação, isso pode ser alguma coisa que te tocou. Se não está havendo esforço da sua parte,
talvez não esteja sendo produzido mudança. Ou talvez o superficial logo acabe e daqui a pouco você vai começar a projetar sombra. Ah, esse estudo agora tá tudo a mesma coisa, o Vitor só fala a mesma coisa, eu não aguento mais ouvir a voz dele, o modelo tá chato. Isso é projeção de sombra. Não que o estudo não possa ficar chato, mas se você fizer isso nesse estudo, você vai pegar que já fez isso em várias vezes da sua vida. Parou a faculdade por isso, parou a aula de inglês por isso, largou de namorado por isso, e este é a sua sombra. É isso que precisa ser trabalhado para que você consiga dar um passo adiante do que estava acostumado a fazer. Pergunta, Noêmia. O ambiente onde estou é sempre resultado do mundo íntimo ou pode ter alguma finalidade? E qual seria? Ele é sempre resultado do mundo íntimo, só que você nunca pode excluir o aspecto missionário. Por isso é muito importante ter em mente. Tá? Tudo vai servir para o seu crescimento. Ou como uma expiação, ou como uma missão, ou como uma prova. O que isso tudo quer dizer? Que o que você deve descartar é o acaso. Que existe uma finalidade? Existe. Se existe uma finalidade, é para o seu crescimento ou para o crescimento do outro. Se você precisa que o outro cresça, essa é uma necessidade tua, portanto, é do seu íntimo. Se você precisa crescer, também é do seu íntimo. Então, sempre o seu íntimo direcionará os seus passos, mas não necessariamente como missionária ou como expiação. Vai depender do seu contexto, da sua história de vida, da sua ficha criminal aí, ou né, da sua capivara espiritual, se é que existe esse termo lá. Ok? Enfrentará os seus karmas consciente de si mesmo. Então, olhem, é um esforço que exige paciência para modelar o novo ser, e o caminho para isso é enfrentar os karmas conscientes de si mesmo e responsavelmente. Ou seja, eu sou o responsável por enfrentar isso porque eu fui responsável por criá-los. Só que eu tenho que enfrentá-los conscientemente. Eu tenho que ter consciência do que eu estou pagando. Por que eu não consigo arrumar emprego? Por que eu nunca me curo? Por que meus filhos não gostam de mim? Ou por que eu não consigo amar meus filhos? Por que eu não consigo ser fiel? Por que eu não consigo parar de comer? Tudo isso vai te ajudar a enxergar quem você é. Porque se for um karma, que esse termo que nós já vimos no outro estudo, que não é muito interessante usar, mas o Joana usa muito. Se for realmente um karma, e tem que ser, porque todo efeito tem que ter uma causa. Se você chega na causa, que é a nascente, aí você vai descobrir por que você come tanto. O seu problema não é a obesidade. A obesidade é um sintoma do seu problema, que é comer demais, que não é o seu problema. Comer demais é um sintoma do seu problema, que é a ansiedade, que não é o seu problema. A ansiedade é um sintoma do seu problema, que é não se sentir aceita. E aí é que você vai chegar à conclusão que lá no fundo, lá atrás, você pode descobrir que em algum momento você foi ler uma carta e ninguém se interessou, todo mundo deu risada de você, você se apaixonou por uma pessoa e ela preferiu outra. É nesse sentido que eu falo, da redução fenomenológica, de chegar à nascente e de mudar o efeito, e não, a causa, perdão, e não os efeitos. Por isso é tão difícil. Porque nós, a maioria das vezes, estudamos os efeitos como se fossem a causa e estamos ali tentando limpar o Tietê depois que o esgoto já caiu nele. Continuando agora em obras póstumas. O homem que se esforça seriamente por se melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Além da satisfação que proporciona a sua consciência, ele se isenta das misérias materiais e morais, que são a consequência inevitável das suas imperfeições. Tá? Quem se esforçar seriamente por se melhorar, já encontrará felicidade agora, além da satisfação que trará a própria consciência, porque se isenta das misérias materiais e morais, que são consequência da sua imperfeição. Joana, é o caso das enfermidades irreversíveis.
que se modificam e desaparecem às vezes, quando quem as padece enfrenta o infortúnio e coopera para a sua superação. Vejam, enfermidades irreversíveis que de repente se revertem, modificam ou desaparecem. Quando? Quando o indivíduo que carrega elas, enfrenta elas e coopera para a sua superação. Ah, não, olha, você tem 2 meses de vida, está lá vivendo há 10 anos. Olha, não, fica tranquilo que a sua saúde é de ferro, 6 meses depois infarta. Eu posso produzir, construir ou destruir. Mas o que ela está trazendo aqui? Que nada precisa ser eterno nesse sentido. Você pode se resolver com todos os seus aspectos, basta que a situação seja resolvida. E o enfrentar, não é, eu vou enfrentar o meu diabetes não comendo doces, não. É compreender dentro deste processo que eu falei de voltar, por que eu sou diabético. E aí você vai ter uma resposta. Isso em nível espiritual, não é uma coisa fácil. Não espere que você vai chegar, por exemplo, num psicólogo e resolver isso em uma sessão, ou em um psiquiatra e curar isso com um comprimido. É um trabalho de uma vida, quiçá de várias. Obras póstumas. Esse indivíduo, então, que enfrenta a si mesmo e melhora, segundo o relato dos espíritos de Allan Kardec, terá o seguinte: terá calma, porque as vicissitudes só de leve o roçarão, mas ainda assim roçarão, gozará de saúde, porque não estragará o seu corpo com os excessos, não sentirá necessidade de cometer excessos, porque está mais tranquilo, será rico, porque rico é sempre todo aquele que sabe contentar-se com o necessário, terá paz do espírito, porque não experimentará necessidades fictícias, nem será atormentado pela sede das honrarias e do supérfluo, pela febre da ambição, da inveja e do ciúme. Certo? Então, por que eu grifei aqui, ó? Calma, saúde, riqueza e paz. Se você não tem alguma dessas coisas, cabe a você decidir se quer começar o seu processo de reforma íntima, de autodescobrimento, sabendo que exigirá esforço, paciência, perseverança e te colocará em contato com coisas que você não quer ver, mas que são as que irão produzir a cura. Tá? Se você não é uma pessoa que se irrita com facilidade, que vive doente, que se sente pobre, que nunca está satisfeito ou que está sempre em conflito, então você se enquadra no perfil das pessoas que precisam buscar esse tipo de ajuda. Joana, por que ainda não sabe identificar ou não quer o seu estágio de evolução para bem compreender as necessidades e saber canalizar as energias, o indivíduo demora-se infrutiferamente nas faixas primárias do sofrimento, quando lhe cumpre ascender, empreendendo o esforço libertário que o leva à saúde integral, à felicidade. Porque ainda não sabe identificar ou não quer o seu estágio de evolução, porque terá que entrar em contato que às vezes está bem abaixo do que imaginava, para bem compreender as necessidades e saber canalizar as energias, o indivíduo demora-se infrutiferamente nas faixas primárias do sofrimento, quando lhe cumpre ascender, empreendendo o esforço libertário que o leva à saúde integral, à felicidade. Não é para ficarmos aqui sofrendo esses sofrimentos primários. A nossa função é crescer, ascender, ir para o alto, né? Sublimar-nos. Então, ficar aqui sofrendo é desnecessário, segundo Joana. E a maioria o faz porque não querem entrar em contato com as próprias fraquezas. Mas se entrar em contato com as próprias fraquezas, não saberá o que precisa ser modificado. E acabará mexendo em coisas que não precisam ser modificadas ou que não farão diferença no processo maior. Nessa citação de que a felicidade não é deste mundo, nós temos que saber diferenciar as coisas, tá? O conceito de Jesus. Quando ele fala que a felicidade não é deste mundo, ele não está dizendo que neste mundo não haverá nenhum vislumbre da felicidade. Ele está dizendo o seguinte: não é no mundo material
Mas se você consegue alcançar o mundo espiritual, você vai ser feliz encarnado ou desencarnado. Mas não significa que estar encarnado é motivo para sofrimento, porque ele estava encarnado, mas ele estava cumprindo uma missão grandiosa, então ele com certeza sentiu felicidade, né? A felicidade não é deste mundo material, a felicidade é do mundo espiritual, e você pode alcançá-la na carne, contanto que você tenha abertura e autoconsciência. Joana, os princípios que regem o macrocosmo são os mesmos para o microcosmo. E o homem é a manifestação da vida, sintetizando as glórias e as imperfeições do processo da evolução, que ele cumpre desenvolver para atingir o ápice da destinação a que está submetido. Tá? Macrocosmo é tudo isso que se coloca de uma forma maior e de forma menor, ou seja, tudo que nós observamos acontecendo fora de nós se repete dentro de nós e se repete dentro das nossas células e se repete dentro dos átomos e vai até a menor mensuração possível material do universo até a maior. É isso que ela está querendo dizer. Tá? Os princípios que regem. E o homem é a manifestação da vida. A vida se manifesta através do homem. Existe vida? Existe. Olha lá o homem. Sintetizando as glórias e as imperfeições do processo da evolução, que ele cumpre desenvolver para atingir o ápice da destinação a que está submetido. E aqui nas obras póstumas podemos confirmar isso também. Podem aplicar-se, sem medo de errar, as leis que regem o indivíduo, a família, a nação, as raças, ao conjunto dos habitantes dos mundos, os quais formam individualidades coletivas, as faltas do indivíduo, as da família, as da nação, e cada uma, qualquer que seja o seu caráter, se expia em virtude da mesma lei. Ou seja, o micro, aqui trazido como indivíduo, e o macro, aqui trazido pela união dos mundos, formam individualidades coletivas e a lei se aplica igualmente a todos, ok? Então, isso confirma o pensamento trazido por Joana, nós encontramos essa confirmação em Kardec. Ok, senhoras e senhores? No próximo encontro, no dia 17, iniciaremos o capítulo 4, o inconsciente e a vida. 4.1, o inconsciente, parte 1. Para quem faz os dois estudos, pode gerar uma confusão, porque no outro estudo nós também vimos o inconsciente, mas temos que seguir o livro à risca e não é o mesmo material. Ok? Mais uma vez, deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês por ficarem até agora aí acompanhando, né, pela paciência, pelo apoio, por todo o incentivo que tem dado. Agradeço à Rede Amigo Espírita pelo espaço que nos cede para produzir esse estudo, para trocar essas experiências, e a todos vocês que nos acompanham na Rádio Amigo Espírita, no SoundCloud e no YouTube. Muito obrigado por fazerem parte desse trabalho. Ok? Aos que fazem o estudo de amanhã, até amanhã, e aos que fazem apenas esse estudo, nos vemos terça-feira que vem. Um grande abraço, uma ótima noite a todos vocês, uma ótima semana, muita paz.